Irmãos queridos, que alegria poder revê-los. É uma comunhão maravilhosa quando a gente pode estar juntos. Quando o nosso querido irmão estava aqui falando, né, das coisas que nós fazemos no particular e que fazemos aqui também, e ele disse algo extremamente importante a respeito da comunhão, da unidade, porque quando a igreja se reúne, era para que o Senhor se expresse através de cada membro do seu corpo, não é? E essa é a riqueza da igreja, porque a multiforme sabedoria de Deus se manifesta pela igreja. Por mais que Deus utilize um homem, ele está limitado, como o Everson disse há pouco a respeito da manhã, onde as riquezas de Deus podiam ser vistas na vida de cada irmão, cada repartir, o mais simples repartir. Isso é a vida da igreja. Amém, queridos? Isso é um privilégio também repartir com vocês do peso do Senhor no meu coração, e muitas coisas o Senhor tem falado a nós nesses tempos do fim. E hoje gostaria de iniciar pedindo aos irmãos que abrissem na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 5, texto extremamente conhecido, né? Deveria ser, da igreja, não é? E se tem alguém começando no caminho da fé, tomando ciência desta verdade maravilhosa que o Senhor nos traz a respeito dos dias que vivemos. Paulo diz em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, a partir do versículo 1 até o versículo 6, ele diz: Mas irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais que se vos escreva. Se nós voltarmos um pouco para o capítulo 4, nós lembramos que o Senhor está falando, Paulo está falando da volta de Jesus e da nossa união com Ele. Aí no verso 2, então, do capítulo 5, ele diz: Porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Pois que quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de nenhum modo escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite, nem das trevas. Então, versículo 6: Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Os irmãos conhecem bem esse texto. Quero partir daqui para mostrar esse cenário que Paulo apresenta à igreja em Tessalônica e que é para nós. Ele diz: irmãos, vocês têm consciência dos tempos que vivem. Vocês têm consciência das estações, assim como nós temos consciência das estações do ano, não é? Primavera, verão, outono, inverno. Nós temos consciência dessas estações. Nós temos consciência do ano, dos dias que demoram um ano. Nós temos consciência, um pequeno acidentezinho, mas nós compreendemos que se nós não prestarmos atenção, nós não vemos o que está acontecendo. E nesse contexto que Paulo traz, ele diz assim, que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. E ele usa uma expressão que todos vocês já ouviram várias vezes. Verso 3: Quando disserem a paz e segurança. O mundo vive em função de buscar
paz. O mundo vive em função de buscar segurança. Se você olha o sistema que o homem criou, inspirado em Satanás, porque o mundo jaz no maligno. Esse sistema criado tem como função proteger o homem. Mas protegê-lo de quem? De quem? O homem busca uma sociedade onde ele se sinta protegido. Hoje você vê o crescimento, o número imenso de pessoas indo morar em condomínios. Por quê? Segurança. Nós queremos segurança. Não é? Na recente campanha que houve nesse país presidencial, uma das falas que houve e continuou havendo é em relação à segurança também. Os conflitos têm que cessar. As guerras precisam cessar. Mas Jesus diz que esta expressão, quando o mundo a diz, é um sinal ao inverso. Por quê? Porque quando disserem, é como um gatilho, quando disserem, conseguimos, o que diz o texto? Capítulo 5, verso 3. Não, quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá o inverso. Porque é uma paz e segurança na rejeição total ao nosso Senhor. É uma paz que se busca ter contrariando os princípios eternos do nosso Deus. Então o efeito, quando o mundo busca e procurará alcançar isso, e busca isso, e lutam isso, os governos lutam por isso, as nações lutam por isso, nós temos então aqui uma crise. Qual crise? Sobrevirá a repentina destruição. Aí Paulo usa uma figura, ele diz como as dores de parto àquela que está grávida. Ele usa uma figura da mulher grávida, e quando há concepção no ventre da mulher, aquele ser se desenvolve, ele vai se desenvolvendo, não é? Amadurecendo, seus órgãos vão sendo formados, seus ossos, seu corpo todo sendo formado, até chegar no momento, né? As mamães aqui sabem que começa a ver, então, não é? As primeiras dores de parto já significa que tem que ir correndo para o hospital, não? As mamães aí. Geralmente, quando vem as primeiras dores, o que acontece? Né? São apenas, na maioria dos casos, não é? São o quê? Cadê as mamães aqui? Acho que eu estou sozinho aqui hoje. Não é? São sinais. Está vindo! Veio a dor, vai para o hospital, não é ainda, volta. Quantos casos você já viu, ouviu ou passou? Não é? Sinais. E Paulo diz, ele usa essa figura da mulher grávida. E se nós transportarmos isso para a realidade profética que Paulo está trazendo, ele está dizendo, prestem atenção, não é? Está vendo já aquelas primeiras dores. As dores estão aí, bateu, vai chegar, vai agora, agora. Não é agora. Volta para lá, volta para casa. Espera mais uns dias, espera mais um dia. Aí de repente as dores aumentam, a intensidade aumenta, o período entre uma e outra aumenta. Corre para o hospital. Vai nascer. Até a hora em que vem a luz, não é?
aquela criatura especial que Deus permitiu vir ao mundo, nossos filhos. Mas se você olhar para a figura que Paulo está falando de uma gravidez, o mundo é que está grávido. O mundo já está mostrando sinais, dando as suas primeiras dores. Que dores são essas? As dores repentinas. Que diz o verso 3: quando disserem a paz e segurança, lhes sobrevirá repentina destruição. O mundo ele está para conceber. O mundo está preparado para conceber, para receber um herdeiro, um descendente, e esse descendente é destruição. É a palavra. E o final do verso 3 diz, que diz a sua Bíblia, fica com a Bíblia aberta aí, de modo nenhum escaparão. Porque quando você olha para o mundo, irmão e irmã, o mundo ele está concebendo, ele está dando luz a um descendente, a um filho que rejeita e se opõe a Deus. As mentes estão sendo formadas, as mentes das crianças, dos jovens, dos adolescentes, que eu não gosto do termo, adolescente não é bíblico, é adoecer. As crises que se vê na chamada adolescência é o reflexo da nossa incompetência muitas vezes na criação de nossos filhos. Mas quando o mundo está acelerando os seus processos, nós vemos que virá à luz um filho desse processo. E Paulo então diz para a igreja agora, verso 4, verso 3 é para fora, o verso 4 é para você e para mim. Mas vós, irmãos, não é para o incrédulo, é para o irmão. Se você ainda não é um irmão, se você não é nascido de Deus, arrependa-te hoje e creia no Senhor. Mas vós, irmãos, já não, que diz a sua Bíblia? Não estais em trevas, para que, verso 4, se você tem uma versão meio diferente da minha aí, a minha é mais antiga, né? Eu sou meio tradicional. A minha é das versões mais antigas. Gosto da versão. Que diz o texto? Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas. O que significa estar em trevas? O que significa estar na escuridão? O que mais? Vamos lá, irmãos, podem falar. Vocês estão vivos aí, não é? Amém? Respirando, então vocês podem falar. Não é? O que significa estar em trevas? Só minha esposa está falando, ela é discípula fiel. E os demais irmãos aí, vocês são irmãos? São, claro, são santos. O que mais? Não vem nada no seu coração? O que significa estar em trevas? Debaixo do pecado. Olha só, vocês sabem. O que mais? Pode falar, meu irmão. O que mais? O que vem ao seu coração? O que é uma pessoa em trevas? O que são trevas? Não é? Sem fazer interpretações agora. O que é treva?
Aí já é interpretação. O que significa trevas? Não interpreta espiritualmente, não. Fala o português. Hã? Quando você está em trevas, você está no escuro, não é isso? Se você está no escuro, o que significa? Você não enxerga. Se eu estou nas trevas, se eu estou no escuro, eu não vejo. Então, quando Paulo diz, igreja, irmãos, vocês não estão em trevas, significa, vocês podem enxergar. Vocês podem ver. E diz o texto, né? Para que você seja surpreendido, porque quem está na escuridão não tem ideia do que está acontecendo. Mas se você é do dia, se você não está em trevas, você percebe. Se alguém está vindo ali, entrando pelaquela porta, eu enxergo. Mas se estiver escuro e alguém entrar ali, eu não vejo. Mas vós, irmãos, aleluia, vocês já não estáis em trevas, para você ser surpreendido. Para quem é a surpresa? Para quem está nas trevas. A surpresa não é para a igreja. Ah, como não? Claro que não. Eu estou enxergando, como é que é surpresa? A surpresa é para quem não está vendo, não é? Verso 5. Paulo afirma esta verdade, diz, porque todos vós, o quê? Leiam todos, podem ler, irmãos. Todos vós, e nós, maravilha, nós somos filhos do dia, nós somos filhos de Deus. Nós temos como ver as coisas. Que especial. A única exortação de Paulo para a igreja, ele diz assim, verso 6: se você é do dia, meu querido, porque você nasceu de Deus, não cochile, não durma. Por quê? Porque quem dorme de noite. Se eu sou do dia, o sono não faz parte de mim. Opa! Como isso, irmão? O sono não faz parte de mim. Claro, eu sou do dia. De dia, bom, alguns trabalham à noite e acabam dormindo de dia, né? Hoje a sociedade está meio virada. Mas, olhando para o aspecto espiritual, nós somos do dia, nós não temos sono. Se você tiver com sono espiritual, preste atenção, porque você está sendo enlaçado por Satanás. Então a igreja é do dia. E o mundo? O mundo está com uma gravidez pronto para dar um filho. Que filho? Repentina destruição. Repentina destruição. Então, sono significa deixar de enxergar. Sono significa parar de fazer, de agir, de andar. Porque quando você dorme, você para as atividades. Teu corpo cessa de se movimentar. Apenas a tua respiração muda, não é? Você relaxa. Qual o problema de nossos dias, irmãos? O problema dos nossos dias é o sono. Porque a igreja, ela está como que perdendo a visão do que ela é. A igreja parece que nós estamos olhando uma sociedade com tanta transformação que nós começamos a até duvidar. Muitos cristãos duvidam: será que o que crê é assim mesmo? A gente vê tanta mudança, tanta coisa acontecendo, pessoas que
tomam posições negando totalmente a palavra de Deus, e fica a pergunta: será que eu tenho que insistir nesse caminho? Devo insistir nesse caminho? Este é o caminho da igreja é o caminho dos vencedores. Amém? Amém, irmãos? Então, nós vemos, vou usar uma figura para a igreja em relação a isto. Quando nosso Senhor esteve na terra cumprindo a vontade do Pai, cumprindo a vontade de Deus, Ele teve um caminho, e esse caminho que teve de períodos onde Jesus não era muito conhecido, até um momento em sua popularidade era muito grande. Quando a sua popularidade chega no auge, Jesus restringe seu tempo com a multidão, ele vai diminuindo o seu tempo com a multidão e aumentando o seu tempo com os discípulos. Por isso, grande parte dos escritos, se você pegar, e eu não vou ficar entrando nesse detalhe, mas você, estudioso da palavra de Deus, pode ver cronologicamente o tempo que Jesus, as maiores partes dos escritos são do tempo que Jesus estava pessoalmente com os discípulos. Muito bem, então nós vemos que Jesus, ele vai, a partir do momento em que ele subiu ao monte, que é chamado Monte da Transfiguração, onde ele é visto junto com Moisés e com Elias, lá em Mateus capítulo 17, nós vemos que há uma manifestação extraordinária ali. Pedro, meio com sono, viu aquilo acontecendo e disse: Senhor, que coisa maravilhosa estar aqui, vamos fazer 3 cabanas, não é? Uma para ti, uma para Moisés, uma para Elias. Mateus não registra, mas Lucas registra do que Moisés e Elias falavam com Jesus. Quem se lembra? Quem se lembra, irmãos? Que Moisés e Elias falavam com Jesus. Se você não tiver dúvida, pode abrir sua Bíblia, pode consultar a sua Bíblia Sagrada e verificar. Lucas, isso está no Evangelho de Lucas, não é? Lucas, quem se lembra do capítulo? Vamos lá, irmãos. Quem se lembra do capítulo? Lucas, capítulo 9. Opa! Alguém achou ali? Versículo 28. Ali começa o processo. No verso 30 de capítulo 9 de Lucas está escrito: e eis que estavam falando com ele 2 varões, que eram Moisés e Elias. O que estava acontecendo naquele conselho? Diz o 31: os quais apareceram com glória e falavam da sua morte, a qual havia de cumprir-se em Jerusalém. Maravilha! Jesus estava no Monte Hermon. Monte Hermon é um monte coberto de neve. E diz que aquela glória, no versículo 29 diz: estando ele orando, transfigurou-se a aparência do seu rosto, e o seu vestido ficou branco e muito resplandecente. Muito resplandecente. Ou seja,
a glória que veio sobre o Senhor manifesta aquilo que era ele por dentro. Esta transfiguração era a expressão externa daquilo que Jesus era internamente. E a glória se tornou tão tremendamente visível e forte que imagino que aquela brancura externa se perdeu. Assim como Paulo, quando o Senhor o visitou e ele viu uma luz mais brilhante que o sol ao meio-dia, e era meio-dia. O Senhor usa os contrastes interessantes, porque sol e sol, né? Luz e sol. Mas a luz que é de Deus é mais forte e mais brilhante do que qualquer outra luz. As nossas luzes são velhinhas, lamparinas perto da glória de Deus. E o Senhor então manifesta a sua glória, e vem Moisés e Elias. Eu não vou entrar nos detalhes. Moisés representa a lei e Elias os profetas, e a lei e os profetas apontam para Jesus. Pedro então, com os olhos, né, de sono, sabe quando você está com sono que você não consegue abrir o olho direito? Ele vê o Senhor e vê Moisés e Elias. Ele fala uma bobagemzinha, né? Vamos fazer uma cabana, vamos ficar por aqui. Uma não, né? Vamos fazer 3 cabanas, para ti, para Moisés e para Elias, que diz o final do 33: muitas vezes assim que nós estamos, a gente fala, mas não sabe muito bem o que diz, não sabendo o que dizia. E o verso 34, aqui nós vemos na vida de Pedro um dos momentos em que Deus intervém e faz ele pensar. Verso 34: e dizendo ele isto, veio uma nuvem que os cobriu com a sua sombra, e entrando eles na nuvem, temeram. Verso 35: e saiu da nuvem uma voz que dizia: este é o meu filho, o meu amado filho, a ele ouvi. Porque quando Pedro diz vamos fazer 3 cabanas, era como se ele estivesse dizendo assim, que Moisés e Elias estavam no mesmo plano do Senhor. Mas não sabia o que estava falando. Então o pai intervém, e o pai diz: este, apontando para Jesus, para o filho, este é o meu amado filho, a ele ouvi. Porque a lei aponta para Jesus, os profetas apontam para Jesus, e se eu ouvir realmente a voz de Deus, eu somente vou ver aquele de quem a lei fala, aquele de quem os profetas falam, o Senhor Jesus Cristo. Ele é o Filho de Deus. Verso 36: e tendo soado aquela voz, Jesus foi achado só. Onde está Moisés e Elias? Eles somente eram aqueles que apontavam para o Filho, para Jesus Cristo. E a igreja precisa ser despertada para ver Jesus novamente. Por que coloco isto? Como diz o texto no verso 31, diz que Moisés e Elias falavam com Jesus sobre a morte dele, e no original continuamente falando da sua morte. Porque Moisés falou da morte do Senhor. Moisés falou da morte do Senhor? Vocês podem dizer amém? Sim ou não? Na lei ele fala da morte do Senhor? Muitas vezes. Os profetas falaram da morte do Senhor? Muitas vezes. Mas também falaram da ressurreição. Aleluia! E também falaram da glorificação, e também falaram, né,
da ascensão e glorificação. Onde Jesus está? No Monte Hermon. O Monte Hermon representa na Bíblia lugares celestiais. Lembra do Salmo 133? Nós falamos de comunhão hoje. Ó, quão bom e quão suave, quão agradável é que os irmãos vivem a união, é como o orvalho. De que monte? Do Monte Hermon. Mas onde caiu o orvalho do Monte Hermon? Em Jerusalém. É como o orvalho que refresca a terra. Agora, quando nós vemos o Senhor na sua glória, mostrando quem Ele é, este Senhor estava consciente da sua obra, do seu chamamento. E a partir daí, irmãos, Jesus começa uma jornada. Do Monte Hermon, um monte em torno de 3.000 metros de altitude. Ele começa um caminho. E que caminho é esse? Quem olhar geograficamente a nação de Israel, a região chamada de Palestina, um termo pejorativo, ele começa uma caminhada. Uma caminhada de 6 meses. Ele começa a descer. E diz Lucas, vamos olhar alguns versículos em Lucas, né? Versículo 51. Capítulo 9, mesmo capítulo. Leia um dos irmãos, por favor. Capítulo 9. Lucas, capítulo 9, verso 51. Alguém pode ler, por favor? 51. Agora ele manifesta o firme propósito. O que aconteceria em Jerusalém? A sua morte. E aí então ele manda mensageiros, verso 52, e o caminho, se você olhar geograficamente, ele tinha que passar pela terra dos samaritanos, por Samaria. E lá os samaritanos negaram-lhe pousada. Mas por que os samaritanos negaram-lhe pousada? Verso 53. Que diz aí? Porque o seu aspecto era de quem ia para Jerusalém. A determinação do Senhor era tão evidente que quem olhava para ele sabia o alvo. E que alvo era esse? Quem estava na glória, quem estava ali sendo glorificado no Monte Hermon, ele agora descia para Jerusalém. Essa descida era a descida da morte. Essa descida, esse caminhar do Monte Hermon até Jerusalém, era um caminho descendente, que terminaria na morte. E aí nós podemos dizer, mas como ele perseverou, como ele se manteve? Porque a sua vida estava pautada em agradar ao Pai. Ele não somente morre por amor a nós, mas ele também morre para agradar a Deus, assim como os sacrifícios pacíficos eram oferecidos no Antigo Testamento, que não eram sacrifícios pelo pecado. Porque nós temos que olhar. Quando você vê aquele pão que era oferecido, manjar, aquilo fala da vida do Senhor Jesus, aquele manjar que tinha que ser colocado sal e ungido com azeite, a vida de Jesus,
que agradou ao Pai. Ele não somente morreu por causa dos nossos pecados, mas ele também se oferece para agradar e abençoar o nosso Deus, nosso Pai. Aleluia! Então, meus irmãos, o caminho do Senhor era um caminho claro. Jesus não estava em dúvida a respeito daquilo que deveria se caminhar, fazer. E ele então começa esse caminhar, esse descer até Jerusalém. Abram no capítulo 13 e vejam o versículo 22. Jesus, ele seguiu para Jerusalém, mas continuando a ensinar, continuando o seu ministério de libertação, de cura, de ensinar a verdade, de proclamar o reino. Verso 22 do capítulo 13 diz: e percorria as cidades e as aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. Ensinando e caminhando para Jerusalém. E isto foi o seu processo. No capítulo 17, no versículo 11, nós lemos: e aconteceu que, indo ele a Jerusalém, ou seja, ele não desviou do caminho, mesmo sabendo que seria o lugar do auge da sua rejeição, e a rejeição ao ponto dele ser entregue por causa de nós. Capítulo 19 de Lucas. Aí eu não vou entrar nos detalhes. Versículo 11. E ouvindo eles estas coisas, ele prosseguiu e contou uma parábola, porque estava perto de Jerusalém. Verso 28. E dito isto, ia caminhando adiante, subindo para Jerusalém. Agora ele desceu para o vale, e agora começa aquele caminho para chegar na cidade de Jerusalém. Os irmãos depois podem meditar nisso aí. Então Jesus chegou em Jerusalém. Em Jerusalém, agora o que ele faz? Ele está próximo do quê? Ele está próximo daquela hora de dor. Ele está próximo do Getsemane. Ele está próximo do lugar onde seriam pisadas as azeitonas. Ele seria moído por nós. E o que ele faz? Ele correu? Ele procurou amenizar as dores? Não. Nós cantamos uma coisa séria hoje. Eu amo, né? Nós cantamos sobre a cruz. Quem se lembra que cantamos? Eu amo a mensagem da cruz. Quem se lembra a continuação? Até a gente tem que pensar um pouquinho no que canta, né? Até morrer. Quem se lembra? Vou proclamar. Levarei eu também minha cruz. Eu não posso tomar a cruz de Cristo. Ele somente podia tomá-la sozinho. É o que ele disse para os discípulos: onde eu vou. E as pessoas ficam pensando, ele vai para o céu. Não, onde eu vou, vós não podeis vir, ele diz. Porque onde ele ia, ele tinha que ir só. Porque só ele era digno de tomar o meu lugar. Só ele era digno. Se eu estivesse ali como pessoa
presente, eu estava assim, porque Deus espiritualmente me pôs em Cristo, te pôs também. Mas só Ele era digno e é digno. Agora Jesus chega em Jerusalém e começa então os conflitos. Começa os conflitos com quem? Com aqueles que receberam as Escrituras, que dizia que o Messias viria, receberam as Escrituras que dizia que o Messias iria sofrer, mas essa parte eles não enxergavam, porque nós, irmãos, quando se fala de sofrimento, nós apagamos da nossa vida. Quando se fala em renúncia, nós apagamos essas coisas da nossa vida, das nossas lembranças, das nossas memórias. Nós vivemos num mundo onde, se aquilo vai me dar algum sofrimento, eu não quero fazer. Se eu tenho que perder alguma coisa, eu não vou fazer. Mas Jesus vinha numa jornada, se você pensar, quando ele chega no Monte Hermon, onde ele está glorificado ali, mostrando a sua natureza essencial, ele poderia dizer: bom Pai, eu não preciso morrer. E não precisava, ou precisava? Hein, queridos? Jesus precisava morrer? Precisava? Ele era pecador? Então, ele não precisava. Ele morreu porque ele me amou e amou você. Ele se entregou. É diferente. É como se alguns pensam que ele não tinha alternativa. Sim, ele tinha. Mas ele escolhe e diz: Pai, se é possível, passa de mim esse cálice, mas, quem se lembra? Não seja o que eu quero. Ali era o homem Jesus, sofrendo as angústias da morte já, as angústias da dor, as angústias do Getsemane, Jardim das Oliveiras. E ele então chega no capítulo 23 de Mateus, abra sua Bíblia. E ele então confronta aqueles que se assentavam nas cátedras, aqueles que se achavam os doutores e os mestres. E ele não alivia. Se você olhar, Mateus é um livro simétrico, é um livro extraordinário. Nós temos as bem-aventuranças no capítulo 5, mas simetricamente nós temos as maldições no capítulo 23. Nós temos Jesus sendo tentado no capítulo 3, capítulo 4, e Jesus sendo tentado no capítulo 27. E então Jesus, agora, diante da multidão, ele abre a boca contra a realidade em que o mundo estava, o mundo no seu dia, e começa dizendo no verso 2, dizendo: na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus, aqueles que se assenhoraram do conhecimento, aqueles que se assenhoram do domínio sobre os outros. E Jesus não nega a palavra que eles dizem, e nós temos que saber isto quando nós falamos de alguém, tomar cuidado, porque Jesus ele não invalida aquilo que é bíblico. Ah, mas aquele cara está torto. O que ele falou é certo. É difícil para nós? Muitas vezes sim, né? Como diziam os antigos, né, na época da minha bisavó, dizia assim: não se joga a bacia de água suja com a criança dentro, né? Antigamente se tomava banho de bacia, alguns lembram disso. E ele diz no verso 2: observai, pois, e praticai tudo. Está escrito isso na sua Bíblia? Ou a minha é diferente? Tudo que vos disserem. Ora, se ele falou o que é a palavra de Deus, mas é a palavra de Deus. Ora, não importa, ele falou a palavra de Deus, é a palavra de Deus. Não, ele é uma pessoa que está errada.
E Jesus está dizendo: observe o que ele diz e pratique. Mas, o que mais que está escrito aí? Não faça exatamente o que ele está fazendo. Eu estava comentando hoje com o Everson sobre a minha família, e eu me lembro de uma das histórias, e uma história é extraordinária, porque havia um conflito na família, e o padre foi chamado para intervir, isso 100 anos atrás, sei lá quanto, e o padre levou uma Bíblia. O padre gostava de um mé. E o padre deu uma Bíblia para o meu tataravô e disse: leia esse livro, faz o que ele diz, mas não faça o que eu digo. O que eu faço, perdão. Não faça o que eu faço, faz o que esse livro diz. E ele começou a ler a Bíblia. E um dia ele chega para minha tataravó e diz: mulher, da época, hein? Esse livro está dizendo, cheio de idolatria, para a gente jogar todas essas coisas fora. Tiraram aquele mundaréu de ídolo, de imagens, etc. Jogaram fora. E começaram a buscar andar de acordo com a palavra de Deus. Aí as pessoas estavam com problema com ele, dizem: agora ele pirou de vez, agora ficou maluco. A palavra de Deus chegou a esse homem. Aquele que deu a ele a Bíblia disse: não faça o que eu faço, mas faz o que esse livro diz. E ele levou ao pé da letra e começou uma experiência real com Deus, de onde converteu a família toda. A palavra de Deus, ela não é negociada. Faça o que eles dizem, mas não faça o que eles fazem. Por quê? Falam, dizem, mas não praticam. Tem uma palavra para isso que Jesus vai falar bastante. Verso 4: pois atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põem aos ombros dos homens. Eles, porém, nem com o dedo querem movê-los. Aquelas pessoas que têm todos os mandamentos, todas as regrinhas para dizer para você: faz isso, faz aquilo outro, mas ele não move um dedinho para fazer. Não, vai custar alguma coisa para mim? Não estou nisso não. Não é comigo não. Verso 5: fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens. Nós estamos vivendo numa época, queridos, que isso é tão pertinente, tão real, porque as pessoas hoje fazem para ser vistas. Ela quer ser vista, ela quer ser curtida, lembrada. Eu vivi no Facebook, você viu a fotografia que eu tirei lá? Eu quero ser visto, não é? Isso está entrando nas nossas vidas. Tem um irmão que hoje já está com o Senhor, ele dizia assim: você sabe o que é ser humilde? Ele dizia: é você olhar para uma foto e não procurar se você está lá. Olhar para a fotografia e não procurar você. Mas geralmente que é a primeira pessoa que nós procuramos quando vemos uma foto. Não vou olhar para ninguém, né? Mas é o Espírito que Jesus está combatendo. Ele pode falar sim, porque Ele é o Senhor da glória. Ele diz: estes homens fazem as coisas para serem estrelas, celebridades. Estes homens buscam serem vistos, mudam suas roupas. Olha só o cara ali. E hoje nós estamos vivendo uma sociedade que está caracterizada, e eu quero fazer o paralelo, assim como estava havendo um Getsemane para Jesus, está havendo um Getsemane para este mundo. O mundo está chegando no lugar das lágrimas, pela rejeição à verdade de Deus, por brincar com as coisas de Deus, por achar que podemos mudar e alterar as leis como se fosse um brinquedinho meu de criança, que eu troco uma rodinha de um carrinho e faço o que eu bem entendo. Nós estamos vivendo num momento profético das dores de parto. Jesus sabia disso, e Jesus não amenizou o mundo daquele momento, daquele dia, daquela época. Ele não disse para eles: olha, tá, vamos ver se a gente tem uma alternativa C aí e tal, né? Vamos ver se a gente consegue conciliar o ponto de vista de vocês aí que querem aparecer, mas são hipócritas, e
vamos ficar em paz, chega de briga. Mas se você está do lado do Senhor, você já está em guerra. Jesus diz: quem comigo não ajunta, espalha. As pessoas ficam chocadas com isso. Eles dizem: não, isso aí não é mensagem para nós. É assim, nós somos da luz, não somos das trevas. Igreja do Senhor. Não estou dizendo que nós saímos brigar com ninguém, mas Jesus não tolerou a hipocrisia. Jesus não tolerou as duas caras. Verso 6: amam os primeiros lugares nas ceias, as primeiras cadeiras nas sinagogas. Puxa, fizeram aniversário, não me convidaram. Pois não lembraram de mim, não me visitaram, não olharam para mim. Irmãos, cuidado. Verso 7: e as saudações nas praças. Puxa, olha só como eu sou popular, não é? Nós estamos vendo o resultado dessa geração popular, dessa geração que quer aparecer. Só que o mundo é ingrato, o mundo é satânico, o mundo não valoriza você. E vemos uma geração crescente de meninos e meninas se suicidando, morrendo bestamente, porque não conseguem o status. Irmãos e irmãs, vamos nos humilhar diante de Deus. Amam as saudações nas praças, verso 7, e serem chamados pelos homens Rabi, Rabar. E Jesus desmonta a estrutura que nós temos. E essa estrutura muitas vezes entrou na igreja e as pessoas, elas estão apegadas ao que são e que títulos têm. Jesus diz no verso 8: vós porém, igreja, discípulos, vós porém, que diz a sua Bíblia, meu irmão? Aqui Jesus não está dizendo de eu chamar alguém. É eu, você, eu. Não queira ser chamado de mestre, porque um só, verso 8, porque um só é o vosso mestre, a saber. Tens coragem de confessar isso, meu irmão? Tens coragem? Um só é o vosso mestre, a saber? Ah, mas isso aí é muito forte, irmão. Não, nós perdemos. Hoje o irmão iniciou a reunião falando disso, e eu quero usar, porque é o Espírito falando. E todos vós sois irmãos. Não sabe o que perdemos? A consciência de sermos irmãos. A gente pensa que isso é uma figura. Não é uma figura. É o nosso Senhor que está dizendo. Porque nós todos somos filhos de Deus. E temos um mestre, é o Senhor. Ah, mas Deus utiliza o irmão A, B, C para me ensinar. Glória a Ele. Mas quem faz é o Espírito de Deus. Nada sou, nada você é, mas em Cristo somos uma família. Vós sois irmãos, e temos um Senhor que é o nosso cabeça, que é o nosso mestre. Então eu não tenho desejo, a pretensão, eu devo riscar da minha vida essa questão de querer ser alguma coisa. Eu sou chamado para algo que a gente já vai ler aqui à frente. Nós somos chamados para viver a essência do Evangelho, irmãos, em contradição ao que o mundo vive. Verso 9: e a ninguém na terra chameis vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, o qual está nos céus. Eu tive meu Pai que está na terra, porque agora ele está na glória. Mas a maior consciência que aconteceu na minha vida foi descobrir o meu Pai Celeste. E sabe o que aconteceu comigo, irmãos? Quando eu descobri meu Pai Celeste, eu amei mais meu pai terreno. Eu percebi que eu tinha que pedir perdão para meu pai por várias coisas.
Quanto mais eu compreendo e ouço o meu Pai Celeste, mais eu me humilho perante aqueles que estão perto de mim. Pedir perdão à minha mãe pelas rebeliões que eu, como filho, cometi ao meu pai. Isso é a consciência de ter um Pai Celestial. Muitas vezes nós desprezamos nossos pais, desprezamos aqueles que estão perto de nós, não os reconhecemos e dizemos que isto é evangelho. Irmãos, sinto muito, esse é o espírito do mundo. Se você tem a consciência de quem é teu pai, o vosso Pai, o qual está nos céus, mais você ama teu pai terreno, por pior que ele tenha sido. Porque eu sou celestial e você também. Nós temos a vida de Deus. E temos que parar com essa brincadeira na vida da igreja. Assim, não, minha família. Não, sua família é o lugar onde você mostra Cristo. Porque se você ama a Deus, você vai ver o que você faz de errado com a sua própria família. E o verso 10, Jesus diz: nem vos chameis mestres. As pessoas dizem: tu quer ser chamado de pastor? Eu falei: não, não me chamem, porque eu não quero. Ah, mas não sei o que, irmão, Deus pode usar a minha vida, a tua vida, como quiser, mas Ele é digno, eu não. Ele é o Senhor, eu não. Sou um vaso de barro que muitas vezes pode fazer besteira, mas Ele é digno. A Ele a honra, não a nós. Aí Jesus diz no verso 10: nem vos chameis mestres, porque um só, novamente, um só é o vosso mestre, a saber, Cristo. O Cristo, Ele é o nosso mestre. Ele é que governa o corpo, Ele é o cabeça. Da onde vem a ordem para o seu corpo? Não vem da cabeça? Então a quem honramos? Ao cabeça. E quanto mais você honra o cabeça, sabe o que acontece? Você ama seu irmão, porque você não se acha no direito de ser melhor que o seu irmão. E aí Jesus traz uma frase extraordinária, verso 11: porém, você quer ser maior? Maravilha, Jesus não está dizendo que você não pode ser. Você quer ser maior, irmão? Não está errado. Então, o maior entre vós será o vosso escravo. O que está falando hoje? Ah, eu quero ser maior. Muito bem, começa a descer. Vai lavar os pés do seu irmão. Começa a se humilhar. Começa pedindo perdão por desprezar muitas vezes nossos irmãos, ou por nos achar melhor que eles. E então, irmãos, este é o espírito que Jesus expõe daquela época e que está presente hoje. E o pior, que nós vemos isso na vida dos cristãos. Versículo 12: e o que a si mesmo se exaltar será humilhado, e o que a si mesmo se humilhar será exaltado. Me lembro que, começando o caminho ministerial, um irmão que já hoje está no Senhor, ele chegou para mim e disse: irmão, o homem de Deus tem que ter duas reações. Se ele estiver errado, se humilhar. Se ele estiver certo, se humilhar. Descer. 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 Este é o caminho do Senhor, do Monte Hermon. E chegando em Jerusalém, o que acontece com ele? Ele confronta
a hipocrisia, eu não vou ler, e expõe tudo o que aconteceria, e ele então vai para o Getsemane, e no Getsemane ele sofre dores, e logo depois Jesus começou a derramar seu sangue no Getsemane. Os irmãos lembram que Lucas registra que o seu suor se tornou em gotas de sangue. Alguns médicos explicam isto. A dor era tão grande. Veja, ele não tinha sido preso ainda, mas a dor era tão grande que seu corpo começou a reagir. E quando eu sinto essa dor, eu toco nessa dor, eu não sei, falei errado, eu não consigo sentir. Eu sei talvez um pouco. Eu digo, Senhor, quão indigno eu sou, ingrato eu sou. E se a igreja tem que se preparar para esses dias, e ela tem que se preparar, ela tem que aprender a tocar no nosso Senhor e no seu coração. O coração de Jesus continua chorando, irmãos. O coração de Jesus continua chorando. Para finalizar, tem muita coisa para compartilhar com a igreja, mas gostaria que ficasse uma coisa clara. Existe um capítulo na Bíblia chamado Parábola do Filho Pródigo, né? Que está em Lucas 15. Puxa, alguém salvou a pátria. Nós chamamos Lucas 15 da Parábola do Filho Pródigo, mas eu penso diferente. Não porque devo pensar, porque pelo texto para mim o ensino é outro. Lucas registra dizendo que Jesus passou a lhes ensinar uma parábola, a dizer uma parábola. E aí ele cita 3 situações. Então para mim é uma parábola. E uma parábola que expressa a obra do Filho, a obra do Espírito Santo e a obra do Pai. Primeira figura que Jesus diz, um pastor tinha... Pode abrir a Bíblia, não tem problema não. Né? Aqui pode olhar mesmo, examinar, como como faziam os irmãos de Bereia, né? Examina se é assim. Verso 3, ele lhes propõe esta parábola. E aí vem uma sequência. Ele não diz que teve outra parábola, porque são 3 parábolas que todas têm a mesma mensagem. Qual é a mensagem das 3? Quem se lembra? Os 3 perdem alguma coisa. Primeira parte é um homem que tinha 100 ovelhas e perde uma delas. O que ele faz? Verso 4, que diz? Os irmãos acharam aí? Lucas 15, verso 4. Um homem tinha 100 ovelhas, ele perdeu uma, o que ele faz? E sai. Ele sai de onde está para achar a ovelha perdida. E quando a acha, faz uma festa, chama os amigos. E verso 6, achei a minha ovelha perdida. Quem é que perdeu? Quem perdeu aqui? Não é quem se perdeu. Quem perdeu? Não é? O que tinha as ovelhas. Ou não? Ele não perdeu? Então a parábola daquele que perdeu. A gente olha muito o lado do perdido, mas o lado que Jesus está mostrando é outro. Verso 8. Qual a mulher que tendo 10 de dracmas, ou dracmas, se perder uma,
não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até achar. É uma figura do Espírito Santo. Eu não vou entrar nos detalhes, pois os irmãos têm que estudar. Quem é que perdeu? A mulher. Não é a dracma que está perdida, é a mulher que perdeu a dracma. E depois, verso 11: um certo homem tinha 2 filhos. Quem é que perdeu? É o pai. Mas qual é a beleza dessa parábola, que para mim são 3 cenários, que mostra o filho que deixa a casa para vir, o espírito que também se move para restaurar, mas o pai não deixa a casa. O pai não deixou a casa. Quem é que perdeu aqui? Verso 11: um certo homem tinha 2 filhos. É claro que Jesus mostra nesse quadro o caminho nosso de perder-nos de Deus, de perder-nos do Pai. E veja que o filho, ele não tem o pai o procurando. O filho cai em si e ele volta para o pai. Maravilha, maravilha. Versículo 20: levantando-se foi para o seu pai, e quando ainda estava longe viu seu pai. O pai viu aquele filho. O pai está na sua casa, na sua propriedade. E o pai, agora que esse filho está vindo com o coração arrebentado, diz o texto, que esse pai se moveu de compaixão e correu e lançou-se ao pescoço e o beijou. E no grego é beijou intensamente, várias vezes. Aquele filho estava imundo, sujo, fedido. E o pai diz depois para o irmão que ficou em casa, lembram? No final, não é? Versículo 32: é justo nos alegrarmos e folgarmos, porque... Não, este teu irmão estava morto e reviveu. Tinha se perdido e ele se achou. Ele que cai em si. O pai é quem... Sabe quantas vezes nós prestamos atenção, irmãos, na perda do nosso pai? Na dor que o pai sofreu e sofre. Quantos de nós temos essa consciência? Um pai é aquele que ficou esperando pelo filho que se perdeu. Mas o pastor é aquele que deixa não é, o redil e vai atrás da ovelha. Jesus deixou a sua glória para vir a nós. O Espírito opera em nós, veio a nós. Mas o Pai está aguardando os filhos que se arrependem e voltam para Ele. É o coração do Pai. Por isso, irmãos, em contraste ao que o mundo está esperando, nós aguardamos e desejamos ao nosso Senhor Jesus. Nós desejamos estar com o nosso Pai. Eu quero orar. Fique em pé. Coloque o seu coração. Falei muitas coisas. Talvez das coisas que eu falei você pode tirar algo específico para você, meditar, orar.
reconciliar, acertar as coisas no seu coração. Coloque o seu coração diante de Deus. Senhor, Tu nos dizes coisas simples e claras. Tua palavra é simples, Senhor. Tua palavra não é complicada. Nós a complicamos. Nós complicamos as Tuas coisas. Nós nos perdemos, Senhor. Mas o Teu amor nos alcançou. O Senhor não mediu esforços. Jesus não mediu quando desce da glória e vem até nós. E desce desta glória e vem até ao lugar mais baixo. Se humilhar. Ser rejeitado. Ser humilhado de todas as maneiras. E ainda hoje, centenas, milhares, milhões de homens e mulheres trabalham para negar. Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Mas a tua igreja crê e confessa no meio de um mundo que jaz no maligno, no meio de um mundo, Senhor, que está com dores de parto para dar luz à destruição. Nós aguardamos, Senhor, a manifestação da vida de Cristo. E que possamos crescer como igreja, com amor por Ti, com amor pelos irmãos, com verdadeira comunhão contigo, com os irmãos, contrastando com o Espírito que está operando nesse mundo. Não permita que o nosso coração seja enganado, Senhor. Não permita que o nosso coração seja levado pelas ondas mentirosas e falsas e hipócritas desse mundo. Livra-nos da hipocrisia. Livra-nos, Senhor, das duas caras, de corações dúbios, inconstantes, vacilantes. Que os nossos corações se arrependam e se aferrem, se agarrem a Ti, Senhor. Obrigado pela Tua igreja reunida aqui. Que ela seja um testemunho vivo da verdade eterna do Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus. Encha a Tua igreja, Senhor. Transborda do Teu Espírito. Derrama, Senhor, manifestações dos Teus dons do Espírito. Derrama, Senhor, novo na Tua congregação. Que haja um despertamento cada vez maior para não dormirmos como os demais. Guarda-nos, ó Pai. Guarda cada pessoa, cada um desses queridos, nossas crianças, nossos jovens, nossos irmãos e irmãs, em nome do único que é digno. Amém.